Bem-vindos de volta, moradores. Aqui é o prefeito Alistair. Queremos jogos do Godzilla. E quando a gente quer isso, agora mesmo, porra, tem faltado muitos jogos do Godzilla e de Kaiju em geral na última década. Claro que teve o Giga Bash, que ainda recebe atualizações e é realmente incrível, mas como é mais uma experiência de festa no estilo Smash Bros, não satisfaz totalmente aquela vontade de um bom jogo de Kaiju que a comunidade tem sentido. Dawn of the Monsters foi incrível, mas como é um beating up side-scroller simples, não atrai quem quer um jogo de Kaiju 3D de verdade. O último jogo de verdade do Godzilla foi lançado em 2014 e era razoável, não era ótimo, nem terrível, mas pelo menos você se sentia como um titã gigantesco ao controlar os monstros. Desde então, tivemos alguns clássicos absolutos como Godzilla x Kong, Titan Chasers, que apesar de ser até divertido, eu admito, está cheio de gente que gasta rios de dinheiro no pay to win que acabam arruinando totalmente a experiência. E também houve alguns crossovers com outros jogos que são legais, mas não são exatamente substitutos para jogos completos. O gênero tem estado bem ruim nos últimos anos, com os fãs implorando por alguma novidade. Bem, essa resposta veio recentemente com o anúncio de Beast Link, um novo jogo de Kaiju, onde você poderá jogar não só como os humanos, enquanto os monstros destroem a cidade, mas também como os próprios monstros, enfrentando outros Kaiju em uma metrópole gigantesca. O trailer promete combates com carros, tanques e helicópteros. Você pode escolher equipamentos em um campo de tiro para adaptar ao seu estilo de jogo. Personalização completa dos humanos, destruição em toda a cidade e, é claro, Kaiju, incluindo aranhas enormes e assustadoras. Mostra o jogador virando um Kaiju no final, sugerindo o objetivo principal do jogo. O interessante do Beast Link é que ele não é estruturado. Diferente de um jogo de luta Kaiju tradicional, é mais uma grande zona de guerra multijogador, onde cada jogador começa como humano, vasculhando armas, veículos e recursos pela cidade, até eventualmente ganhar a habilidade de se transformar em um Kaiju também. A partida evolui de um combate militar terrestre para uma guerra total de monstros, com jogadores reais controlando as criaturas em vez de uma IA. Parece ser a diversão caótica e cataclísmica que os fãs do gênero de monstros vêm pedindo, mas será que faz jus ao potencial? Bem, nós conseguimos testar e hoje vamos compartilhar nossas impressões com vocês. E antes de começarmos, aperte o botão de se inscrever. 65% de vocês ainda não são inscritos, então vai lá e junte-se a nós. Ou não, a escolha é sua, mas a gente realmente agradeceria. Você gostou da minha camisa, aliás? Tem o logo de Jurassic Park nela. Eu coloquei só pra você. Cala a boca. No final do trailer de Beast Link foi revelado que haveria um teste beta em 2 finais de semana seguidos. Então, as pessoas puderam experimentar o jogo e dar feedback para os desenvolvedores sobre o que funciona e o que precisa ser mudado. E o que achamos disso? Bem, está cru. Mas deixe-me começar pelos pontos positivos, porque o jogo realmente mostra potencial. Para começar, o conceito em si é incrível. Imagine pegar Grand Theft Auto, combinar com Earth Defense Force e Godzilla. Esse é o jogo. Montar seu equipamento e ser solto nessa cidade enorme, podendo invadir todo tipo de carro e veículo e atravessar o mapa do jeito que quiser, é muito legal. Uma das coisas que os fãs, inclusive eu, pediram foi um jogo de Kaiju que se inspirasse em GTA e simplesmente colocasse monstros gigantes. E o que é apresentado em Beast Link é meio que uma versão reduzida disso. E o potencial realmente se destaca. Jogar como humano não é lento nem chato. Você pode se mover muito rápido e até dar saltos de Spartan, criando uma experiência oposta à dos Kaijus ao redor, tornando tudo mais interessante e variado. E sobre os Kaijus, vamos falar sobre eles. Eles têm designs muito legais. O lagarto com chifres é o grande arquétipo reptiliano estilo Godzilla do jogo, e por isso é meu favorito. Mas também tem o Mandrill, que é um grande macaco, então obviamente há algumas conexões com o Kong aí, mas também tem o Bull Shark, que é um dos meus favoritos pessoalmente. Ele é basicamente como um tubarão bombado com o porte de um gorila, e também tem o Vampire Bat, que é só um morcego gigante, mas é o único que pode voar. Ver essas criaturas destruindo a cidade é impressionante. A destruição me lembra Godzilla Generations, onde os prédios desabam só de encostar nos monstros, o que faz os Kaiju realmente parecerem pesados e poderosos. Já passamos por momentos assustadores tentando fugir dos Kaiju, que atravessam prédios direto em nossa direção.
Ver eles caminhando à distância entre os arranha-céus é uma visão muito legal e algo que não vemos no gênero de jogos de kaiju há muito tempo, se é que já vimos alguma vez. Também tem um sistema legal onde você pode adicionar diferentes mecânicas às partidas, como mais aranhas, o que faz com que cada partida pareça realmente diferente, então o conceito mostra um potencial real. No papel deveria ser exatamente o que os fãs vêm pedindo. Mas será que é mesmo? Infelizmente há muitos problemas com esse jogo. Está cheio de bugs, problemas de desempenho e talvez o mais sério, a jogabilidade com os kaijus é simplesmente ruim. Vale lembrar que esta é uma versão beta. Os desenvolvedores afirmaram que seguem trabalhando e já fizeram mudanças. Mas até vermos essas mudanças, não podemos descartar que esses problemas ainda vão prejudicar bastante a sua experiência. Para começar, o desempenho está realmente ruim. Testamos em uma PC potente com AMD que roda a maioria dos jogos nas configurações máximas, mas mesmo nas configurações baixas, o BeastLink apresenta travamentos e dificuldades até nas tarefas mais simples. Ao ajustar para configurações altas, o jogo travou completamente. Felizmente, os desenvolvedores já estão investigando isso. No entanto, se ele roda tão mal em um PC mais potente do que o console mais poderoso, eu não faço ideia de como vai rodar no seu PS5 básico ou no Xbox Series S. Visualmente, também não é nada impressionante. Parece Goat Simulator. É tudo plano e falta um estilo artístico interessante que realmente ajudaria a destacar o jogo. O mapa é bem básico e até agora só tem esse mapa no jogo. É apenas uma cidade padrão. Não é ruim, mas poderia ser bem melhor visualmente. Pelo que percebi na minha sessão, o mapa vai mudar o horário do dia entre o período diurno padrão e um tipo de pôr do sol, com alguns efeitos atmosféricos leves como névoa, mas eu nunca vi isso. Imagine se adicionassem chuva, tempestades com raios ou uma versão noturna do mapa, onde as luzes dos prédios se apagassem enquanto você os derruba, tornando a experiência de kaiju ainda mais satisfatória. Acho que há muito a melhorar no mapa para torná-lo mais interessante, mas acredito que eles planejam outros mapas, como uma cidade ártica ou inspirada na Europa. Ambientes que de fato mudam a jogabilidade. O áudio também está bem ruim e às vezes simplesmente não reproduz os sons, o que pode estar relacionado ao desempenho ruim, eu acho. Mas até os sons dos monstros são muito ruins, tipo isso não soa como um animal de jeito nenhum. Não soa como nada. E já que estamos falando dos kaiju, infelizmente o combate com os kaiju é horrível. Você recebe vários movimentos, mas cada um consome uma quantidade diferente de estamina. Por isso, quase sempre você usará ataques leves, pois esperar pelos mais fortes pode te deixar vulnerável e geralmente nem são tão eficazes. Os confrontos parecem Quick Time Events glorificados e não são dinâmicos ou interessantes. Quero dizer, só olha para isso, só. Não está terminado, não está certo, não está certo. É necessário reformular seriamente o combate no jogo. Eles poderiam testar um sistema simples de tempo de recarga nos ataques pesados, incentivando o uso em vez de só usar a habilidade básica. Ou talvez um sistema de carregamento similar aos ataques à distância na trilogia Godzilla da Pipeworks, em que segurar o botão carrega golpes mais fortes. Não sei, mas vale experimentar. É uma pena porque, tirando isso, jogar como um kaiju é muito legal. Esmagar os humanos antes de atravessar um prédio facilmente é super satisfatório e exatamente o que os fãs pediam. Por enquanto, é mais divertido jogar como os humanos lá embaixo e ver o kaiju da perspectiva deles. É mais rápido e até assustador às vezes. Você também pode atirar nos monstros como humano, mas é praticamente ineficaz. Eles podiam se inspirar no modo Godzilla do Fortnite, que tinha pontos fracos para acertos críticos, tornando os ataques mais impactantes e motivando os jogadores a lutar, em vez de se sentirem impotentes. E a adição do PVP é bem-vinda e ajuda a deixar as partidas mais interessantes. Às vezes, você enfrentará aranhas gigantes fugindo de kaiju, enquanto outro jogador tenta te matar. Isso gera encontros super divertidos, onde o jogo realmente brilha. Mas dito isso, a mecânica de tiro é bem fraca e poderia ser melhor ajustada, mas isso pode estar principalmente ligado ao desempenho ruim. Após resolver isso, a experiência pode melhorar muito. Um dos maiores problemas foi que, às vezes, não fica claro o que fazer. A interface é realmente ruim. Os menus parecem muito baratos e simplesmente não são agradáveis de usar. É difícil explicar o quão ruim é usar esses menus, mas é só olhar para eles. Ela não tem um tema consistente que ajude na imersão nesse mundo.
Toda a interface, como essa barra verde gigante, deveria adotar um design mais tecnológico e futurista para reforçar a conexão com o Kaiju via tecnologia. A interface não transmite bem seu objetivo ou conquistas. Há um sistema de progressão no jogo com um desbloqueio de benefícios, mas progredir não é satisfatório nem fica claro em que exatamente você está progredindo. E o maior problema é como isso afeta os modos de jogo. Hazard Pay provavelmente é o pior modo de jogo no momento, onde você deve resgatar cientistas e levá-los de volta à base, mas não fica muito claro para onde você deve levá-los. Nas primeiras partidas, andávamos por aí totalmente perdidos. Só depois percebemos a setinha minúscula que aparece ao passar o mouse na tenda. Parece que é ali que você deve deixá-los. Há tutoriais para um jogador que explicam o jogo aos novatos, mas estavam bloqueados na versão beta, então não pudemos jogá-los. Então talvez isso seja explicado lá, mas ainda dá para melhorar bastante a clareza dos objetivos para os jogadores. O destaque do jogo é o Colony Purge, em que duas equipes competem para eliminar ninhos de aranhas gigantes, enfrentando monstros e jogadores inimigos. Que é de longe o modo mais intenso e emocionante do jogo neste momento. É simples e funciona. Agora, falando sobre bugs, tinham alguns bem graves. Não esses insetos, falo de falhas no jogo. Às vezes a tela simplesmente dá um clarão ofuscante, o que realmente atrapalhou o PVP, sendo algo bem grave que acabou estragando a experiência. E não aconteceu só uma vez não, aconteceu várias vezes. A física também está toda bagunçada. Embora os prédios desabando em milhões de pedaços seja super impressionante, também tem muitos problemas de física, onde você mal encosta o carro na parede ou em outros veículos e já começa a pular para todo lado. Ainda havia paredes invisíveis onde antes existiam prédios, que simplesmente impediam você de passar pelos escombros. Isso faz a experiência de jogo parecer bem crua e inacabada, o que, para ser justo, realmente é. Mas levando tudo em consideração, Beast Link é um jogo muito irregular e cheio de problemas, mas não é algo impossível de consertar. Se corrigirem desempenho, bugs, interface e reformularem o combate dos Kaiju, esse pode ser o maior jogo de monstros do gênero em tempos. Mas no momento simplesmente não é isso. Esses são problemas bem grandes para um jogo que está previsto para ser lançado neste verão. Isso parece uma pré-alpha, não uma beta quase pronta para o lançamento. Precisa de ao menos mais um ano de desenvolvimento para acertar isso. A comunidade Kaiju merece algo que entregue desde o começo. Agora, parece que há muita coisa ruim, mas é porque quero que isso dê certo. O conceito é incrível, e há momentos em que você percebe todo o potencial do jogo. Isso poderia ser enorme se fosse feito da maneira certa, mas agora só posso descrever como algo bem cru. A comunidade e os desenvolvedores merecem mais do que ouvir que o jogo está inacabado. Todos querem o melhor jogo possível. Se os desenvolvedores estiverem vendo, espero que levem essas críticas a sério e não vejam só como ódio, pois adoro a ideia do jogo. Pode ser o que os fãs queriam e eu gostaria de reunir vocês, residentes, para uma noite de Beast Link. Mas até lá, ainda há muito a fazer. A beta fará outro teste neste fim de semana, então pode ter melhorado, mas duvido que tudo seja reformulado até o verão. Poxa, basicamente já é verão, mas meu apoio vai para os desenvolvedores e espero que eles realmente consigam fazer o jogo ser um sucesso quando for lançado ainda este ano. E o que você acha de Beast Link? Esse é o seu jogo de monstros ideal? Conta pra gente nos comentários. Curta e compartilhe para que os desenvolvedores vejam e possamos melhorar o jogo antes do lançamento. E claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para se tornar um morador de Dangerville hoje mesmo. Eu sou o Alistair e a gente se vê, moradores, no próximo vídeo.